começa de um jeito, sabe? Em específico, esse que a gente vai conversar hoje, ele talvez tenha nascido quando eu terminei de ler pela primeira vez a Ilíada, né, que é essa obra clássica do Homero, lá em 2016 para 2017, ali na virada do ano, assim. E foi um livro que me arrebatou, que me deixou muito transtornada perante a violência, a virilidade, toda a barbárie, assim. É um livro que ele é um relato de uma chacina, é um relato de um massacre. É um livro muito violento, talvez de todas as obras que eu já tive contato, seja a obra mais violenta, assim, que eu já tenha experienciado. E ali eu acho que nasce o germe desse poema que eu vou escrever quase que 4, 5 anos depois, sabe? Acho que o Ifigênia em específico nasce desse atravessamento do poema homérico, né? Salve, salve! Meu nome é Luísa Romão, eu sou poeta, sou atriz, sou cria dos slams e saraus da cidade de São Paulo e vou contar hoje um pouquinho para vocês do processo de criação do meu poema Ifigênia. Um projeto que vai virar livro, né? Eu terminei de escrever ano passado, vamos ver quando que vai lançar. Mas é uma releitura da Ilíada, do Homero. Então é um poema para cada personagem. Tem uma busca assim, né, de reler essa história desde uma perspectiva feminista também, por aí vai. Estava pensando na filha de Agamemnon, né? E a guerra começa, bem dizer, ali no sacrifício. Ele mata a própria filha, que tem 14, 15 anos, não lembro exatamente a idade, mas era uma menina muito jovem. E ele mata ela para que ele possa chegar à guerra, né? Porque a Ártemis estava revoltada e não ventava, então os barcos não conseguiam se movimentar. Para mim, por exemplo, Agamemnon é o grande patriarca, né, ali da história. Ele é o grande chefe militar, que inclusive isso, né, passa por cima da própria filha para conseguir ganhar e triunfar sobre Troia. Eu tenho muita a questão da oralidade, né, da voz no poema. A literatura ocidental começou com uma guerra. Não. A neblina das grandes cidades. Faz tanto tempo que talvez ouço quase, a literatura ocidental começou com massacre. Então, e aí foi uma opção deixar esse não de uma forma que pode dar a ideia de que não é a neblina das grandes cidades, não. A neblina talvez como essa ideia de uma nebulosidade, então de tentar desvelar algo que está também hoje nas grandes cidades, né? E de que ouço, quase dá para ouvir esse grito, ou esse canto, ou esse sussurro, essa voz que vem lá desde Ifigênia, de Áuris e tudo mais, assim. Talvez tenha sido a minha primeira impressão, assim, quando eu terminei de ler a Ilíada, né? Pensar, caramba, a narrativa mais antiga que a gente tem, né? Querendo ou não, numa das versões do poema, inclusive, eu falava: o Ocidente escolheu como pedra fundamental da sua literatura um massacre. Né? Isso, para mim, era muito forte. Eu falava, caramba, isso que a gente no Ocidente conhece como literatura, como poesia, começa com um relato de um massacre, assim, de um extermínio de um povo. Isso me deixou muito intrigada, assim, me atravessou muito. E no teatro também. O primeiro texto dramatúrgico que chega para a gente hoje é Os Persas, que é um texto que é o líder, se não me engano, é o Xerxes, chorando a derrota para os gregos. Então, acho que mostra esse vínculo também entre literatura e barbárie, sabe? Ou entre
a criação de narrativas que fundam um povo, que fundam uma forma de pensar, uma forma de conceber o conhecimento, a estética, e que relata a devastação do outro para que esse eu, né, para que essa ideia de... A devastação do outro é necessária para que esse eu se erga, entende? E aí, às vezes, eu tento deixar isso mais evidente na quebra de versos, mas como tem essa coisa dessa neblina, dessa confusão temporal, eu falei, putz, eu vou confundir isso ainda mais na estrutura, assim. De forma que você não sabe se não é a voz da Efigênia falando, né? É a voz que pensa, puta, tá errado, não é a literatura começou com uma guerra, não foi uma guerra, é um massacre. Foi longo o processo, assim. E foi um semestre escrevendo, voltando, até surgir esse boneco de livro. E aí eu fui para a Grécia, eu fiquei uns dias, 2 semanas e meia lá, visitando sítios arqueológicos, museus e vários desses lugares onde a história dos vencedores está. Então esse poema específico, ele foi de agosto ali de 2019, que foi quando eu comecei a trabalhar na oficina do Marcelino com ele, até esse abril de 2020, assim, foi um semestre e meio para chegar nessa forma final. E talvez exatamente por ele ser um poema que abre o livro, né? Então ele quase introduz alguns pontos que são muito chaves no resto do livro, assim. De que o livro permanece aberto tanto no sentido para ser relido por outros lugares, para essa narrativa canônica ser desmontada e revelada, assim, coisas que em outros séculos talvez não fossem lidas desse jeito, quanto no sentido de que esse massacre continua até hoje. A primeira ideia que eu tive era do livro terminar com esse verso. Era o livro começar com a literatura ocidental começou com uma guerra e terminar com a literatura ocidental começou com um massacre e o livro permanece aberto. Que dá um pouco também essa ideia disso, assim, de que a necropolítica opera com tecnologias cada vez mais eficazes e perversas, né? É muito difícil escrever sem vocalizar nada, assim. Já tive muito momento na vida em que eu falava, decorava, performava e depois passava para a escrita. Era um processo, a escrita quase só como um registro, assim. Nesse processo específico da Efigênia, tinha um lance sonoro, assim. Eu acho que eu encontrei a voz do poema, nesse daqui específico, quando eu tentei colocar essa voz que quase nina a Efigênia, assim. Quando eu encontrei a ação da voz por trás do poema. Porque tem uma pira minha que nesse poema não está tão evidente, mas que o livro ele é quase que uma andrômaca contemporânea contando. Então tem a voz minha, né, Luísa, e tem a voz da Seu Lírica, que é muito colada, assim, identificada com a andrômaca e que olha para as outras personagens da narrativa, né? Então quando eu encontrei essa voz, que não era só uma voz mais épica, eu acho que o poema aconteceu, saca? E não necessariamente a gente termina o poema pelo final. Eu acho que tem isso também. E eu encontrei o final até cedo. Que foi isso, quando eu encontrei a voz dessa Eulírica que está ninando Efigênia, ninando inclusive para o sacrifício, né? Ninando para essa morte dela que já está posta, que vai se repetir infinitamente ao longo da história, eu encontrei o final. Mas o poema mesmo como um todo, assim, quando eu falei, caramba, acho que tem o poema, foi quando eu consegui vocalizar ele e ele encaixar na minha boca. Que vai se repetir infinitamente ao longo essa voz que quase nina ser desmontada e revelada. Esse massacre continua até hoje. Em alguns casos eu mantenho mesmo o poema na divisão de versos ou nas quebras
indicando meio para o leitor ou para a leitora ou para a pessoa que vai interpretar isso no futuro como eu estou performando. Então o poema vira quase uma partitura. Nesse caso, eu acho que ele terminou quando eu consegui fazer essa neblina também na disposição dos versos, saca? Teve uma vez um poema que eu fiz, o Virgem, que é um poema de slam, que a primeira vez que eu declamei ele, que foi quando o poema nasceu, assim, de fato, menina, eu tremia e chorava durante o poema e depois do poema, porque tem algo da palavra, né, que atravessa de fato o corpo, né? Então, às vezes isso acontece de forma mais catalisada, que nem foi no caso do Virgem, e às vezes é um processo quase obsessivo, assim. Esse do Ifigênia, como eu fiquei muito tempo trabalhando sobre o texto e sobre o projeto, nossa, tinha uma hora que eu falava, gente, eu preciso terminar isso, porque senão eu vou enlouquecer com essas vozes aí, com essas pedras, com esses pactos todos que estão soprando. Então, são coisas que me atravessam pesado, assim. Quando eu termino, é um misto de alegria, alívio e perigo também, sei lá. A literatura ocidental começou com uma guerra. Não. A neblina das grandes cidades faz tanto tempo que talvez ouço quase. A literatura ocidental começou com um massacre. Isso. Você respira como quem veleja. O livro permanece aberto, vê? É minha vez de contar a história. Esse pacto, só sobraram pedras e rios sob o asfalto, esse nevoeiro. Agora chamam de santuário. O sêmen sobre os lábios secos, antes da primeira letra, antes do primeiro grifo, alguém já implorava misericórdia. Estou pronta. A canção. Também as crianças precisam dormir.